Olá, pessoal! Eu sou Eliane Lima e tenho uma dúvida que sempre me perguntam sobre os aparelhos do jato de plasma e eu vou esclarecer para você hoje. Me perguntam assim: o aparelho encosta na pele? Pessoal, vamos lá. O aparelho, para ele gerar o plasma, por exemplo, ele precisa de um espaço entre a ponta do dispositivo e o alvo, que no caso seria a pele. Como ele é um aparelho que gera corrente, no eletrocautério é uma corrente alternada, no jato de plasma é uma corrente contínua direta. Nesses dois mecanismos, precisa de um microespaço entre a ponteira do dispositivo e o alvo, que é a pele. Por quê? No plasma, nós precisamos desse distanciamento para que a ponteira, a hora que dispersa a energia, para que ela possa ionizar o campo eletromagnético aqui, que fica entre a ponteira e a pele, e aí ela vai usar o próprio oxigênio do ar para fazer essa ionização através da descarga, e aí ela gera o plasma. No caso do eletrocautério, você também precisa do espaço, porque para ser dispersada a energia no eletrocautério, mesmo que ele não produza o plasma, ele só faz a lesão do faiscamento, cauterização, carbonização, ele precisa desse microespaço, porque se não tiver esse microespaço, a energia não é dispersada e aí você não vai ter o efeito de cauterização ou fulguração com a produção do plasma, no caso do jato de plasma, ou sem a produção do plasma, que é o caso do eletrocautério. Então pensa assim, nas duas situações eu não vou encostar minha ponteira, ó. Eu vou manter um distanciamento mínimo. Eu coloquei no máximo só para demonstrar, mas não é no máximo que a gente utiliza o aparelho. Só para vocês entenderem, tá? Que eu preciso de um distanciamento. Embora você às vezes não enxergue esse micro distanciamento, ele existe. O que acontece se eu encostar na pele? Se eu encostar essa ponteira na pele? Não acontece nada, ó. Se você encostar na pele. Só que você não vai ter o faiscamento, tá vendo? Ah, o que acontece se eu encostar na pele? Você não vai ter a cauterização, só isso. Precisa do espaço? Precisa. Ele é necessário. Vou mostrar de novo para vocês verem aqui. O espaço, ele é micro, embora você não enxergue, ele existe, tá? Ó. Quando você toca na pele, ele não vai gerar o faiscamento. É isso que acontece. Vamos lá no jato de plasma também para você observar a mesma coisa. Agora eu tô aqui, ó, com o jato de plasma. Ele tem um faiscamento menos agressivo, ele tá no número 9, que é a potência master dele, máxima. Vamos lá, ó a diferença do jato de plasma aqui, ó. Para ele fazer esse funcionamento aqui dele, eu tenho um distanciamento sim. Ele é micro, mas ele existe. Deixa eu tentar focar a câmera para você. Então, eu tenho sim um distanciamento que eu preciso dar para a ponteira funcionar, gente. A diferença desse aqui para o RU lá é que esse aqui ele tem menos intensidade que o RU na hora de fazer a carbonização. Mas eu tenho um distanciamento sim da pele. Porque se eu não tiver esse distanciamento, ele não vai ionizar o ar, ele não vai fazer a fulguração, ele não vai fazer a carbonização. Depois eu vou aqui mostrar para vocês, vou fazer uns ponteios aqui, depois eu vou mostrar para vocês. Eu tô sim
com distanciamento da ponteira entre o objetivo-alvo, Então, é o que acontece na pele. Você vai fazer um distanciamento. Sim, precisa desse distanciamento. Se você não distanciar da pele, ele não vai funcionar. No caso aqui do Plasmed, ele tem até um expansor. Caso você tenha dificuldade de fazer esse espaçamento, ele vem até com expansor para você fazer o espaçamento. Correto. É mínimo esse espaçamento, mas ele existe, tá? Aqui, ó. Deixa eu apagar a luz para vocês verem melhor. Aqui eu tenho aqui, ó, a fulguração com o Plasmed. Então, ele tem sim um espaçamento que você precisa dar para ele ter a ação dele sim na pele, tá? Se você não tiver esse espaçamento, não vai ocorrer a fulguração, a carbonização, a ação do aparelho. E aqui, deste lado aqui, eu tenho a fulguração do RU. O RU, ele tem uma descarga mais forte, mas tanto aqui esse aparelho que é o Plasmed, quanto o RU e até as canetinhas portáteis, elas precisam de um espaço micro. Mesmo que você não enxergue esse espaço, ele é necessário para fazer a ação do aparelho. É que às vezes você pode achar que está colado, mas não está. Ela tem um distanciamento para fazer a ação dela. Ela tem um distanciamento para fazer essa ação dela. Se você não tiver esse distanciamento, você não vai fazer a ação. Então, eu tenho sim um microespaço. Em todas as técnicas, eu vou ter esse microespaço em todos os aparelhos. No caso do jato de plasma e também do eletrocautério, onde eu não preciso fazer esse espaçamento. Quando eu tiver técnicas de contato. Se eu tiver técnica de contato, aí eu não preciso de espaçamento. Porque a técnica de contato, ela vai agir para um mecanismo totalmente diferente do jato de plasma. Ó, quando eu tiver técnicas de contato, aí tudo bem. Ela é encostada na pele. No caso de aparelhos com Anvisa, eu posso fazer técnica a seco, encostando a ponteira na pele. Por quê? Porque nesse caso, eu não tô buscando a fulguração. No caso do aparelhinho portátil, também pode trocar a ponteira com maior diâmetro, como essas aqui, para você fazer o contato direto com a pele. Nesse caso, eu encosto a ponteira assim, porque o meu mecanismo de ação não vai buscar a fulguração, cauterização, tá? E no caso também da ponteira de contato das canetas portáteis, do RU também, você vai encostar na pele, a diferença é que você vai colocar o gel condutor, porque a potência desse aparelho é muito mais alta do que esse aqui. Então, nesse caso aqui, nós utilizamos o gel condutor. No caso de aparelhos com Anvisa, o gel condutor ele é opcional. Então, só vai usar ponteiras de contato quando o estímulo é diferente. Eletrolifting, lifting de plasma. Quando for falar de fulguração, carbonização, cauterização, nós vamos sim dar um distanciamento entre a ponteira do dispositivo e a pele, tanto no eletrocautério, que é de corrente alternada, quanto no jato de plasma, que é de corrente contínua direta. Então, a pergunta, eu encosto a ponteira na pele? Depende. Se for fazer técnica fulgurativa, de cauterização, carbonização, de lifting, através de retração de tecido, não vai encostar. Eu tenho um micro espaçamento entre a ponteira e o objetivo-alvo ali de tratamento da pele. Se for técnica de contato, de lifting elétrico, plasma elétrico,
com ponteiras diferenciadas de maior diâmetro que transmitem uma corrente elétrica e a função não é fazer fulguração. Nesse caso, você poderia encostar na pele, ok? Espero que vocês tenham gostado. Até as próximas dicas!